chegou a hora da gente falar, demorou, tá? A resenha foi grande, mas chegou a hora da gente falar do jogo que traz duas visões, pelo menos, tá? Quem já está acompanhando o programa desde a Água Suja, né, que são aqueles minutos que a gente conversa antes de apertar o REC oficial do formato podcast, antes de abrir oficialmente o telecast, já viu que a gente teve algumas divergências. Para que a gente não fique girando em torno do mesmo tema, eu vou fazer uma abertura para a discussão, para Cássio e para Cauê, do que eu sinto que é onde existem pontos de consenso naquele nosso debate. O Sport ganhou o jogo por 1-0, tá? Cássio, na sua primeira fala no pré-telecast, ele já se posicionou dizendo que nem leu muito as argumentações minha, de Cauê, de outras pessoas no Twitter, mas que ele acha que discordaria de 70%, ele deu esse número, de quem viu com olhos muito críticos a atuação do Sport. Cássio tem como principal argumento de defesa o excelente trabalho realizado pelo sistema defensivo, que deixou o risco da área para lá. Maílson, ele sai desse jogo sem nenhuma defesa difícil nas estatísticas. Então, a tranquilidade que chegou para o goleiro do Sport é o ponto de partida de Cássio para dizer que mesmo o Sport não jogando bem e mesmo não sendo um time eficiente do meio para frente, ele fez elogios e achou que o comportamento do meio para trás foi seguro. Tá? Eu e Cauê, a gente tem uma visão que diverge em alguns pontos, mas eu acho que tanto eu quanto o Cauê, a gente concorda com esse primeiro ponto, que é, claro, que Maílson trabalhou pouco e claro que o sistema defensivo do Sport fez uma partida, mais uma vez, de altíssimo nível. E claro que o sistema defensivo do Sport deixou o risco distante na maioria das jogadas. A minha visão de muita inquietação diante do que eu vi e que eu trouxe como comparação à desastrosa atuação do Rei Pelé contra o CSA, e aí foi outro ponto de enorme divergência citar esse jogo do CSA na mesma balança da Arena Condá. O que me irritou, sobretudo no primeiro tempo, foi que o Sport, depois do gol, ele entrou naquele modo que era cortava a bola, entregava a bola. Cortava a bola, entregava a bola. Cortava a bola, entregava a bola. Não havia nenhuma qualidade, organização, acerto na saída dessa bola. Eu até defini no Twitter da seguinte forma: contra o Sport, qualquer time que marcar pressão vira o Manchester City. Porque qualquer time que marca pressão encurrala o Sport de forma assustadora. A Chapecoense teve a bola dezenas de vezes no primeiro tempo. Dezenas de vezes. E, de fato, essas dezenas de vezes que ela roubou a bola do Sport, ou na intermediária, ou até o meio de campo, já encurralando o Sport, encurralando o Sport, encurralando o Sport, esse volume se traduziu em poucas chances efetivas de gol. Porém, duas dessas chances, elas fogem da fria estatística numérica de Cássio das defesas seguras de Maílson. Porque é uma bola extremamente perigosa, que toca na parte de dentro da trave e não entra, e um bate-rebate na área, né, com tiros cortados pela defesa, que tem um chute mais incisivo, que acaba sendo cortado por Sabino e que bate no rosto, eu acho que de Bruno Matias, né, que com o risco da bola bater na mão. De Lucas Hernandes, perfeito, de Lucas Hernandes. Esse fato da Chapecoense ter a bola o tempo inteiro no primeiro tempo, para mim, me levou à mesma sensação que eu tive contra o CSA. Por quê? Porque contra o CSA, o que mais me irritou naquela pressão enlouquecida que o Sport levou foi o Sport não entender o básico. Velho, vê só.
sair tocando a bola está sendo nocivo para a gente. A gente está perdendo a bola na intermediária e ficando numa marcação vulnerável. É melhor dar o chutão, tentar uma ligação direta com o meia, com o outro centroavante, porque mesmo que perca a bola, você vai estar com sua defesa composta para marcar. E essa, para mim, foi uma grande diferenciação do Repelé para a Arena Condá. Porque no segundo tempo, o Sport, sobretudo a partir dos 15 minutos ali, o Sport foi deixando de lado essa saída. A última saída foi a mais perigosa. Uma que a bola, Maílson precisou voltar quase até a linha do gol, com dois jogadores da Chapecoense dentro da área, e ele conseguiu, num passe de risco para a esquerda, ele conseguiu sair. Depois daquela, eu acho que Dalpozo apertou o botão e disse: ó, minha gente, a partir de agora, a bola é para frente. E quando a bola foi para frente, o Sport não só respirou, como pôde também apertar a marcação da Chapecoense. E aí a Chapecoense entregou a bola ao Sport várias vezes. Várias vezes. O Sport poderia até ter feito o segundo gol. Então, eu trouxe aqui os pontos de divergência e de união, para a gente não ficar debatendo em pontos que são consenso. A bela atuação da defesa é um consenso. O fato de ter corrido muito menos risco direto do que em Maceió é um consenso. O que a gente está discordando é que eu e Cauê vimos que o Sport se colocou de novo em risco de forma desnecessária. Eu acho que não era relativamente fácil não correr risco. Porque no erro do chute da Chapecoense para fora, no cruzamento que o zagueiro corta, na bola que bate na trave, um pouquinho para lá, os 3 pontos teriam ido embora. Eu acho que esse é o cenário. Cássio, tá bom essa abertura para seguir aí com a análise do jogo? Não, tá tranquilo. Veja só, aquele Água Suja ficou para trás. Sobre as 2 chances da Chapecoense. Porque a Chapecoense, foi dito, ela não é que ela teve dificuldade contra o Sport, ela vem tendo dificuldade na competição, na criação ofensiva. As 2 chances da Chapecoense, que são você não consegue lembrar de outras chances, você só lembra da bola na trave e desse chute que bate no rosto de Sabino. Esses 2 lances acontecem uma das poucas falhas que o Sport teve no primeiro tempo, porque se nem isso até teria acontecido. O lance da bola na trave, Bruno Matias, ele recuperou a bola na entrada da área, teve tudo para passar, mas ele girou, foi desarmado e aquilo gerou o chute da Chapecoense. Era uma bola, não era nem dessa que você está falando, de pega a bola e entrega no pé da Chapecoense. Foi simplesmente uma tomada de decisão completamente errada, porque ele não tocou errado, ele foi desarmado no lugar onde ele não poderia ser desarmado, porque ele fez uma coisa, e foi a única falha de Bruno Matias. Tá? Bruno Matias, para mim, fez uma partida muito boa, mas foi uma falha grave que quase resultou no gol da Chape. E o lance de Sabino, ele só acontece porque Lucas Hernandes cortou mal, um cruzamento que dava para ter rasgado, como o Sport rasgou quase todos. Então, assim, foram 2 chances, mas assim, as do CSA eram chances criadas, assim, poucas chances era assim, o Sport dava a bola para a Chapecoense, chuta aí para ver se eu defendo. Essa de hoje foi assim, o Sport com 2 erros graves, o de Bruno Matias foi bem mais grave, que o outro ali é um corte errado, beleza, o Bruno Matias foi uma tomada de decisão errada mesmo, e só ficou nisso. Ofensivamente, eu não vou perder um segundo meu aqui para defender que ofensivamente o Sport foi bem. Porque eu não falei isso no blog, eu não falei isso na Água Suja e nem vou falar agora. A questão não é essa. Só que na Série B, a gente tem que lembrar, nunca foi diferente. Assim, o Sport já subiu 4 vezes, né? 2006, 11, 13 e 19. Nunca teve o Sport nunca foi um time de atropelar fora de casa, não. Isso acontece num jogo ou outro. Assim, as vitórias fora de casa sempre foi 1-0, 2-1, um 2-0 já que poderia ter sido 2-0 hoje, apesar de tudo, porque a melhor chance do segundo tempo, assim como a gente está falando, né? Que o scout da Chapecoense não conta porque a bola foi na trave, a de Kaique também não conta porque foi para fora. Mas aquela foi uma bola para fora que foi melhor do que qualquer bola na barra que a Chapecoense tinha mandado no segundo tempo, só mandou 1. Então, esse jogo que a gente viu hoje é um padrão da segunda divisão. Eu não vou dizer garantir, que eu não vou ter como garantir isso,
Mas, assim, não acho que vai ser todo mundo que, porque o Sport venceu a Chapecoense, todo mundo vai ganhar a Chapecoense. Não, isso não vai acontecer. E é isso que eu estou falando, quando eu não falei nem aqui do podcast, de uma forma geral. É uma sensação que toda vez que o Sport... Foi assim, até no Ituano, que estava bem. Mas o Ituano jogou bola. Todas as vitórias do Sport até aqui aconteceram porque o adversário era muito ruim. Assim, em algum momento alguém falou isso, em algum momento é porque é de alguma... Assim, o time, nesse momento, lidera, é o que tem mais vitórias, é 4, o Bahia também tem 4, o Cruzeiro também, assim. E os outros não são diferentes. Se você analisar, tem 20 clubes. A maioria da segunda divisão é formada por times ruins. E da terceira divisão e quarta divisão são horríveis. Aí vai piorando a cada divisão, naturalmente. Mas a segunda divisão é dessa forma, já é assim há algum tempo. Tem um sistema defensivo que, isso eu vou falar todas as vezes aqui, porque é o mesmo que tomou média inferior a 1 gol por jogo da primeira divisão, apesar de ter sido rebaixado como vice-lanterna. O Sport jogou 38 partidas e só tomou 37 gols. Inclusive, é o melhor desempenho do Sport na primeira divisão. Mesmo esse desempenho é melhor do que aquele quando ficou em 6º lugar. O que é que faltou na primeira divisão? Fazer gol. Mas na segunda divisão você consegue fazer. E o Sport vem conseguindo fazer isso aqui, mesmo com produção ofensiva baixa. Ele consegue ter uma produção ofensiva dentro de casa. São atuações completamente distintas, né? Porque, assim, mesmo com resultados, assim, o Sport teve vários, embora tenha sido 1-0 para o Sampaio. E aí, Cássio, só para pegar esse ponto para não voltar, e aí eu até deixo para Cauê, talvez mais na frente, abordar isso. Talvez a grande diferença seja justamente que na ilha os adversários não marcam sob pressão. Isso. Porque eu fiquei ponderando isso. Porque o Sport joga tão certinho na ilha e sofre tanto fora. Para mim, está na marcação sob pressão do adversário. Mas segue. E não é fácil que os adversários joguem como eles jogariam sendo mandante dentro da Ilha do Retiro, pô. Não é assim na primeira divisão. Tirando uma máquina e outra, como teve em 2019. O Flamengo veio, meteu 3-0, outro time, o Atlético foi vencer. O Palmeiras já teve mais dificuldade, mas mesmo outros times com enorme capacidade técnica não vêm dessa forma. Assim, é uma característica. O cara não vai na retiro mesmo, marca os caras lá na frente lá que vai ganhar o jogo. Não costuma ser assim. Nem na primeira divisão, eu não consigo ver na segunda divisão. Então, eu trato essa atuação de hoje como defensivamente uma atuação muito melhor do que a do CSA. Eu inclusive, disse até... Eu tenho essa linha lá no blog, antes de ter tido água suja, que era o seguinte, que o scout de finalizações do jogo na Arena Condá foi de 19-9 para a Chapecoense, e esse scout ele considera só as bolas na barra, ou seja, não está a bola na trave da Chapecoense, mas também não está a bola de Kaique do Sport. E 19-9, se eu não me engano, foi 21-6, nem lembro do número da Chapecoense, mas assim, foi um número maior do que esse, mas mais próximo a esse. Eu acho que esse jogo, no scout de finalizações, foi o que mais se aproximou do CSA. Só que dos 19 chutes, se você pegar só esse número, você comprova toda essa visão, que a defesa passou esse aperreio todo. Mas só 2 chutes foram na barra. A defesa do Sport se comportou muito bem, foram muitos chutes travados. Maílson não fez uma defesa que ele tivesse que se esticar no chão. A única que ele fez, se esticou, a bola bateu na trave. Nenhuma outra precisou, e a outra foi tinha um zagueiro na frente. Trabalhou pouquíssimo contra o CSA. Maílson falhou no gol do CSA e mesmo assim foi o melhor jogador do Sport. Ele teve uma falha decisiva para o Sport perder o jogo no CSA, mas ao mesmo tempo o Sport só estava pontuando até os 43 do segundo tempo por causa de Maílson. Então eu não consigo achar que aquilo ali se compara com o que eu vi hoje, porque o que eu vi ali, eu estava vendo a derrota eu lamentei, e acho que todo mundo lamentou do Sport. O CSA vibrou, claro. Estou falando assim, que estava vendo o viés do Sport, que tenha sido tão no fim da partida. Pô, aguentou tanto para levar um gol agora, um gol dessa forma, porque entregou o gol. Mas, na hora que levou o gol, quando terminou o jogo, e apitou, acabou. Ninguém achou o resultado injusto. Assim, ninguém, porra, meu irmão, que... Todo mundo achou, disse, pediu para perder. Eu não acho que o Sport hoje pediu para empatar. Eu acho que o Sport venceu 1-0. Ele falhou ofensivamente, mas defensivamente ele não permitiu a Chapecoense uma grande oportunidade no segundo tempo. No primeiro tempo eu achei, Cássio. Eu achei que o primeiro tempo o placar justo era 1-1. Depois do segundo tempo, não. Se você voltar 5 segundos, você vai ver que eu falei no segundo tempo aí. Na hora que tu entrou, eu falo primeiro tempo, eu falei no segundo tempo. Não. Então é o que eu falei. No segundo tempo eu concordo. Não. Ao final do jogo eu achei que a vitória foi justa. Mas no primeiro tempo... Então, mas no segundo tempo, no primeiro tempo, justo. Mas o Sport também no primeiro tempo também estava tentando mais do que no segundo tempo. Teve um contra-ataque muito bom, que eu acho que foi, o goleiro saiu, o cara deu um toquinho, não sei o que o jogador, não sei nem quem foi o jogador do Sport, foi lá na ponta esquerda, no lançamento. Foi Juba. Foi a bola do gol. Essa bola é a bola do gol. É a bola que gera falta. Não. É a bola do gol. É a bola do gol. Logo depois acontece o gol. Não, estava 0-0.
Tava Não, 0x0. O lançamento de Everton Felipe, que Juba Da sai, o Juba. goleiro sai da área e corta. Isso não foi falta, não, pô. Ele cortou a bola. Não foi falta, a bola foi para lateral, o Sport Foi pra bateu a lateral é. rápido e o cara fez a falta. Sai o gol logo depois. Sai o gol, essa sai o jogada é a jogada que resulta no gol. Eu achava que tinha sido depois. Enfim, eu achava, mas enfim, indiferente, se eu achava que tinha sido depois. Buffalo teve uma participação melhor, embora não tenha tido uma boa atuação. Eu estava achando o Buffalo um dos piores da partida, mas aí entrou o Kaique e foi pior do que ele. O Buffalo também estava sustentando em algum momento a bola na frente. O Sport tentou alguma coisa, ofensivamente foi muito mal, mas no primeiro tempo ele foi melhor do que no segundo, e eu acho que essa trocação do primeiro tempo é que deu essa impressão que a Chapecoense teve um volume mais, porque na hora que o Sport, bora segurar esse resultado, e na reta final, assim com a Chapecoense completamente desorganizada, o Sport perdeu 2 chances, assim, além da queda de Kaique, perdeu outras 2 chances por causa de Kaique. Uma delas, Raivanegas, o goleiro tocou bem mal, Raivanegas, a gente tocou de cabeça já para Kaique, o cara ficou ele e o zagueiro desarmado. Ele parou. E foi desarmado, eu acho. E o outro lance, era ele e outro cara, ele esperou todo mundo chegar, assim, ele não quis decidir, acho que já tinha perdido a confiança, e eram 2 ótimas oportunidades, ou seja, o Sport teve. E outra coisa, nenhuma dessas oportunidades viraram uma finalização. É isso que eu estou tentando, na minha visão. Nenhuma dessas 3 oportunidades. O Sport foi muito mal, o Sport foi nulo no segundo tempo, mas criou 3 oportunidades, das quais nenhuma foi na barra, mas que eram 3 oportunidades em potencial maior do que qualquer uma que a Chapecoense teve no segundo tempo. Qualquer uma. No segundo tempo, sim. Qualquer uma. E no primeiro tempo teve esses 2 lances, mas o Sport estava 1-0. Então, acho que dali, quando tem aquele lance, que acho que é 30 do primeiro tempo, é 1 hora para frente, sem que o mandante tenha feito nada. E se você pegar a última hora do jogo do Rei Pelé, é um massacre. Então, para mim, são jogos diferentes. Assim como eu achei a derrota justa no Rei Pelé, eu acho que o Sport teve uma vitória justíssima na Arena Chapecó, porque a Chapecoense, acho que ela não fez nada para fazer um gol. Assim, ela fez muito pouco para fazer um gol. Porque, repito, no final das contas, a bola na trave não foi na barra, né? A bola foi na trave. Na área do gol mesmo, o chute foi travado. Embora tenha sido uma oportunidade boa, chute fora da área. Enfim, eu acho que esse é um padrão da segunda divisão. Chegando aqui na reta final dos comentários, acho que é um padrão da segunda divisão. Não dá para melhorar ofensivamente. É óbvio que dá, até porque se fora de casa for sempre assim, vai ser sempre 1-0 ali no limite, em algum dia falha, como falhou o Maílson naquele e acabou, o que era 1 ponto virou 0. Mas, na média, eu nunca vi uma segunda divisão, embora essa seja a segunda divisão maior de todos os tempos, né, com Cruzeiro, Grêmio, Vasco, enfim. Mas eu nunca vi uma Série B nos pontos corridos, onde esse jogo aqui saísse do padrão. Eu não consigo achar que esse jogo, fora de casa, saia do padrão das vezes em que o Sport ganhou fora de casa na segunda divisão. Eu não acho que está fora do padrão. Eu acho que o time foi muito seguro defensivamente. E repito, com a atuação defensiva que o Sport teve hoje, de uma forma geral, porque permitiu 1 ou 2 chances em 90 minutos é normal. Assim, uma atuação onde você não permita nenhuma chance ao adversário, aí acho que nenhuma chance City consegue, nem o Liverpool. Alguma chance, talvez, né? Alguma chance você permite. Mas, de uma forma geral, o comportamento da defesa, estou reforçando minha opinião, da defesa de hoje é um comportamento que, se ele for mantido até o final da competição, dificilmente esse time sai do G4. Porque eu não consigo ver com que 5 times tenham um comportamento defensivo. Porque precisa ter 5, né? Porque 5 times têm um comportamento defensivo. Não, porque 5 porque 5 você vaza. Pô. Não, o Sport sendo o quinto já vaza. Tem que ter 4 melhor que ele. Eu tô dizendo que eu não consigo ter 5, eu não consigo imaginar que 5 times na segunda divisão vão ter esse comportamento. E se tiver, aí vai ser aquela segunda divisão de 2012, com a turma terminar com não sei quantos pontos, muito disputado e tal. Enfim. Mas é porque parte, inclusive, Cássio, da minha reação é porque eu tô nessa vibe, tá? Isso. Eu tô achando que essa segunda divisão, ela caminha. Mas aí você não tem como melhorar o seu comportamento defensivo. Eu sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte: para mim, essa é uma segunda divisão em que, infelizmente, porque até pelo tipo dos times, você vai ter que ganhar muito mais fora do que de costume. Porque vai ser assim. E essa atuação, na maioria das vezes, não sei se vai ser com o Novo Horizontino, porque o Sport agora já vai pegar o Novo Horizontino completamente diferente daquele, que parecia ser um time completamente de passagem na segunda divisão, agora já é um time que tem 3 vitórias seguidas. Mas dá para controlar bem. Exatamente. Assistir o jogo hoje é muito fraco também. Dá para controlar de uma forma geral, como foi 0-0 com o Guarani, 1-1 com o Criciúma, mesmo levando a pressão, estava empatando. Ou seja, o Sport é um time que na própria última divisão perdeu 4 vezes.
assim, não tem um histórico de ser muito fácil. A única vez que o Sport teve uma campanha onde ele apanhava muito foi a de 2013, que era um time de basquete. Ou ganhava, acho que foram 3 empates, 18 vitórias, eu acho. Será que foi isso? E o resto de derrota. Era um time de basquete. O basquete eu ganho ou perde, né? E mesmo assim subiu. Eu acho assim, vou passar para Cauê rapidamente. Eu só acho que com o sistema defensivo que o Sport tem, com os 2 zagueiros que o Sport tem, que são 2 zagueiros de Série A, com preço de Série A, porque o Sport não são 2 zagueiros que foram de Série A e hoje estão desvalorizados na Série B, não. São 2 zagueiros de Série A que recebem salário de Série A. Eu acho que tem alguns times aí da Série B. Um tinha e o outro renovou, né? Porque um já veio com o salário da Série A, Sabino, e Thierry renovou agora. Eu acho que tem alguns times da Série B, a folha deve ser equivalente a esses 2 zagueiros. Mas tá pago. Veja, mas está muito pago. Se não tiver uma lesão, tá tomara que não tenha nada. Assim, se for a regularidade jogando até o final, tá pago. Porque você precisa ter você precisa ter peças dessa forma para ser competitivo. Não é garantia de acesso, mas é garantia de disputa pelo acesso. Está muito pago. E eu acho que com eles, são eles que fazem o Sport ser o líder, são eles que fazem o Sport tá disputando o acesso, mesmo com tantos problemas. Eles, o goleiro, que apesar dos 2 únicos gols que o Sport levou na Série B, a defesa não teve culpa nenhuma, né? Foi Maílson que levou isoladamente os 2 gols. Sabe quantos times fez até aqui? Sabe quantos times conseguiram fazer 2 gols no Sport? Ou seja, vulgo mais de um gol. Na temporada toda? Não, com o Dalpozo. Só o Salgueiro. Então, o Sport, assim, realmente ele é um time até que aqui, né? leva muito poucos gols e Juba, obviamente, né? Porque tem um cara na frente que está salvando, que está fazendo os gols, está com poder de definição absurdo. Mas, Cauê, queria a tua visão, tá? Que eu sei que diverge um pouco da de Cássio, mas a gente já conseguiu encontrar aí eixos centrais, né? Que aí todo mundo converge, mas eu queria a tua visão sobre a atuação, a vitória, o quanto de risco correu, o quanto de risco foi desnecessário. Isso, acho que passou um pouco, não foi como o do CSA, que ali, eu acho que até a própria dupla de zaga virou passageiro da agonia ali, diante do contexto o completo que estava aquele jogo. E agora não, foi um jogo, de certa forma, controlado, só que o problema que o meu receio sempre do controlado é o seguinte, é a história lá da bola de Lucas Hernandes, é o acaso. E quando você simplesmente abdica de atacar o mínimo possível, a questão é, o jogo está controlado, você está diante de um adversário que não consegue jogar. O Sport, ao fazer aquele gol no início da partida, se coloca numa situação que é muito favorável para ele. A Chapecoense não consegue propor o jogo, é a grande dificuldade da Chapecoense. Então você reforça todo um contexto favorável para você, que você está ganhando o jogo, você vai empurrar a Chapecoense para ter que atacar e ela não sabe atacar, ela se sente mais confortável no contra-ataque, e a partir daí, e você tem um adversário que tem uma dupla de zaga velha em idade, com mais de 33 anos a dupla de zaga, e lenta. O Léo, quando Xandão, são 2 zagueiros lentos, e ainda tinha Betinho ali de primeiro volante, que é um cara que a gente sabe que não marca também. Então você tinha um contexto muito favorável para o Sport simplesmente matar aquele jogo no primeiro tempo. Você definir aquilo ali e você voltar para o segundo tempo, opa, tô com 2-0 e tá garantido o jogo, bola debaixo do braço, acabou-se. Não é que seja feio e seja ruim jogar no contra-ataque, não é isso. É simplesmente a sua postura de como você está jogando no contra-ataque, de abdicar completamente do jogo. Fora isso, mais uma vez, a dificuldade que o Sport tem de sair de trás quando é acuado ali. Você não pode depender exclusivamente de dar balão para frente. Acabou-se. Dalpozo tem que arrumar soluções de saída de bola, como se tinha o ano passado, quando o Everton começou a jogar de lateral direito. O Sport começou até na Série A. Não passou do meio de campo. Impressionante hoje, né? Everton não passou do meio de campo. Acuado. Hernandes ainda ia, mas Everton só atrás. E o Sport, no ano passado, numa Série A, conseguia ter uma saída de bola, quando o Everton começou a jogar no time, superior ao que se tem hoje. Com o próprio Everton, que era uma válvula de escape por ali. E hoje você não consegue ter numa Série B, com a Chapecoense acuando. Não desmerecendo a Chapecoense, mas é um time que tem suas limitações. Foi como eu até falei antes, quando você enxerga, quando você vai começar a enfrentar o adversário, que olha o elenco do adversário, os 11 do adversário, tu começa a pedir
perdão, papai do céu, por reclamar do time do Sport, porque a maioria dos times da Série B vão ser individualmente inferiores ao do Sport. Mas nem por isso você pode deixar o jogo, dar a chance do jogo se igualar tecnicamente, porque você se omite. E hoje o que aconteceu foi simplesmente o sistema ofensivo do Sport resolveu que não vou jogar. Não vou jogar. Eu vou abdicar, fiz um gol no início e acabou-se. É um excesso de pragmatismo. Mas, que muitas ao vezes se coloca em contrário, risco. Além do não querer jogar, pesou alguns desculpa, é só para Não, tranquilo. retomar para você. Pode... Algumas diferenças em termos de desempenho. Por exemplo, Everton Felipe fez uma ótima partida muito mal contra o Tombense. E agora, ele que seria esse elo, até pelo poder de infiltração que ele tem e tal, e sobretudo, acho que todo mundo ficou animado pela partida que ele teve contra o Tombense, e ele não foi bem dessa vez. Então, e aí não era questão do esquema. Assim, tecnicamente, se uma peça tão importante, não é importante, claro, mas uma peça importante naquele viés ali da análise da ofensiva, ele estava tecnicamente mal dessa partida, acaba, acho que virando a bola de neve. O time não abdicou do ataque, como você está falando, por causa do Everton Felipe. Eu só trouxe um elemento para dizer que a atuação não foi uniforme, tipo, estava todo mundo no mesmo nível e dessa vez não funcionou. Acho que tecnicamente estava diferente. O Everton Felipe contra o Tombense é o cara que vai ajudar muito o Sport nesse campeonato. E o de hoje, ele não chegou a atrapalhar, mas ele não desenvolveu bem. Mas aí a gente volta justamente a um ponto que Fred colocou lá atrás, que disse, talvez Cauê coloque lá na frente que é a história da marcação alta em cima do Sport, que não acontece em casa. E isso realmente reflete muito, porque se você vê, todas as bolas que Everton Felipe começou a errar ali no primeiro tempo de passe, foram muito bolas que ele estava coçado, que ele tentava dar de primeira, porque estava o cara nas costas dele, porque ele estava cercado por 2, 3, e em casa isso não acontece. O jogo com a Tombense, primeiro que a Tombense jogou muito frouxo, fez uma marcação alta, mas muito frouxa, deixou o Sport jogar. E os outros times na ilha também fizeram essa marcação mais baixa. Então, dá a oportunidade dos jogadores de meio de campo, de alguma forma, pegar a bola mais atrás e jogar de frente. Hoje ele estava jogando de costa o tempo todinho. E sentiu. Como são 2 jogos só para a gente poder fazer essa análise em relação a Everton Felipe, a gente não sabe se foi simplesmente um mau jogo dele tecnicamente ou se esse efeito de ter uma marcação alta atrapalhou mais do que... Exatamente, pode ser exatamente esse ponto. A gente não tem como fazer isso. Se a gente disse que dentro de casa o Sport joga de uma forma completamente diferente fora de casa, então acho que a avaliação sobre Everton Felipe, para os 2 casos, você precisa de mais um jogo nos 2 casos. Exatamente. Para saber se ele consegue repetir o desempenho em casa e se ele irá repetir o desempenho fora de casa.